Olá, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos de saúde aqui na TV Assembleia. Nos últimos 3 anos, falamos quase que somente sobre pandemia e os problemas provocados por essa realidade que afetou toda a humanidade. E acabamos deixando de lado algumas outras doenças que não deixaram de existir, apenas saíram um pouco da ótica da imprensa, do radar de proteção de cada um de nós. E hoje nós temos até um dado bom para se comemorar. Caiu pela metade o número dos registros de caso de dengue aqui em Alagoas no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas nós não podemos baixar a guarda contra esse inimigo praticamente invisível, mas que pode até matar. Eu estou falando do Aedes aegypti, que transmite Zika, chikungunya e a própria dengue. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o Paulo Protásio, que é coordenador de endemias aqui da CESAL, da Secretaria de Saúde do Estado, a quem já agradecemos pela presença. É um número bom, mas que a gente não pode comemorar a ponto de esquecer que estamos numa batalha permanente contra esse inimigo voador, silencioso, mas que tanto nos preocupa, não é, Paulo? E sim, há 30 anos. Há 30 anos, né, que o Aedes aegypti foi identificado novamente nas áreas urbanas no Brasil. E até o ano de 2016, a dengue era uma das arboviroses, né, recorrente no país o ano todo. A partir de 2016, aí nós temos mais 2 vírus, o Zika e o chikungunya vírus. Então nós temos hoje o que nós podemos chamar de um combo, né? 3 doenças ocorrendo no país, 6 vírus circulando, 4 vírus dengue, o Zika e o chikungunya, que nós denominamos hoje de arboviroses urbanas, porque ocorre, né, no ambiente urbano. Em relação à dengue, este ano para o ano passado, nós podemos não comemorarmos, mas assim, o registro de que possa estar ocorrendo um vírus que esteja circulando, ele já encontrou uma população com muita imunidade, porque essa população possa ter já tido contato. Então, se você tem um contato uma vez com o vírus, a partir de 4, 5, 6 meses, você vai ter uma imunidade permanente para aquele vírus, não para os outros. Então, coincidentemente, em algumas regiões do Brasil, esse é um período de novembro, dezembro até março, abril, onde eles estão em evidência para os surtos e as epidemias. Para nós, aqui no estado de Alagoas, é justamente nesse momento que o alerta acende-se mais, porque é justamente nesse período onde aumentam as chuvas para nós. Então, com as chuvas, as temperaturas que são favoráveis à proliferação dos mosquitos, dessa espécie Aedes aegypti e a Aedes albopictus, bem como a circulação dos vírus, em um estado que recebe muito fluxo turístico. Além do mais, a quantidade de pessoas susceptíveis sobre o risco de adoecer, as pessoas que vão nascendo, né, e que estão em contato com o ambiente, então os riscos de adoecimento. Esse conjunto, né, de fatores faz com que, no estado de Alagoas, nós precisamos estar permanentemente alertas e trabalhando diuturnamente para evitar os surtos e as epidemias. Importante, inclusive, destacar algo que talvez muita gente não saiba. Primeiro que surto e epidemia são classificações de acordo com o percentual, o número de pessoas atingidas, né? Quando a gente fala de pandemia é porque se chegou ao ápice dessa contaminação numa escala infinitamente maior. Mas voltando aqui a falar objetivamente sobre o mosquito, sobre a dengue, uma pessoa pode pegar dengue até 4 vezes, justamente porque há 4 vírus que o mosquito transmite, e isso aumenta o nosso cuidado. Eu, particularmente, já tive 2 vezes e ainda posso, infelizmente, vir a pegar mais 2. E por que estamos dizendo isso? Porque o fato de você ter pego uma vez ou até 2, como eu, não te protege, não significa dizer que você não pode ter outras 2 vezes e quem sabe até uma manifestação mais grave, infelizmente até letal. Daí a importância do nosso cuidado ser redobrado, não é isso, Paulo? Verdade. Então nós temos, a dengue é uma das doenças, né, que ocorre, que tem uma possibilidade muito grande de evoluir com formas desfavoráveis, formas graves, e como você bem frisou, em alguns momentos, né, pessoas, né, possam ir a óbito. E isso é por causa evitável.
Então, nós precisamos estar com uma rede de assistência, de acolhimento preparada para a população que precisar, e quando precisar sentir sintomatologias dessas doenças, buscar as unidades de saúde para ter um acolhimento e as recomendações, né, as orientações dos profissionais para que possa se adequadamente, né, acontecer a reidratação das pessoas, os medicamentos adequados para cada uma das arboviroses, quer seja para zika, quer seja para chikungunya, quer seja para dengue. Então as pessoas precisam buscar as unidades de saúde, não automedicar-se. Nós precisamos saber onde estão o adoecimento maior das pessoas, quem são, quais são, porque tudo isso faz parte de um planejamento das autoridades de saúde nos municípios, no estado, inclusive na União, para que nós possamos conter os grandes surtos, bem como você falou, e as epidemias. Quanto mais número de pessoas adoecem por essas arboviroses, vamos frisar a dengue, mais pessoas precisarão de unidade de saúde, e mais pessoas buscando a unidade de saúde, com aquelas que já estão precisando, porque no processo pandêmico, né, da Covid, então precisamos muito das ações de saúde ficaram limitadas. Sim. Então nós temos ainda agora, nesse momento, nós precisamos redobrarmos a nossa atenção em relação à proliferação dos mosquitos vetores, porque quanto menos pessoas adoecerem, os outros agravos, as outras doenças estarão sendo trabalhadas pelas equipes de saúde. É importante destacar um outro ponto que o senhor bem frisou. O mosquito depende muito da temperatura para se proliferar, né? No final das contas, ele acaba dependendo dessa atmosfera ambiental para ter um ciclo favorável ao seu crescimento, à reprodução. Mas ele também depende de água. E aqui em Alagoas, historicamente, a partir do mês de abril, inicia-se o período chamado de quadra chuvosa, né? Os 4 meses do ano em que esse índice pluviométrico, entre que a incidência de chuva costuma ser maior. E nós estamos ainda no princípio de março. Esse é o indicativo de que a CESAL, as secretarias municipais já estão em alerta no combate ao mosquito? Sempre estivemos, né, diuturnamente. Porém, tem alguns momentos que aí nós redobramos a atenção em relação, nos preparamos melhor, já temos a preparação e o conhecimento para a rotina. Mas aí sempre estamos alerta para que, a partir do momento que altera-se algumas condições, né, a ocorrência de algum vírus que encontra uma população mais susceptível. Lembra, nós temos 4 vírus, o vírus 1, o vírus 2, o vírus 3 e o vírus 4. Então, o vírus 1, registrado aqui inicialmente há 30 anos, o vírus 2 também, o vírus 3 um pouco depois, o vírus 4, que é um dos vírus que mais recente no país, ele foi isolado há 10, 12 anos. Então nós temos uma população muito grande susceptível, né? Ou seja, com risco de adoecer, com possibilidade do adoecimento. E aí para cada população, para as pessoas, então pode ocorrer manifestações diferentes, mais graves, menos. Então é nesse momento que nós precisamos focar em todas as ações preventivas. A assistência está muito bem preparada para que nós possamos acolher as pessoas da melhor forma possível e as recomendações para os tratamentos em relação a essas 3 doenças, as arboviroses urbanas, dengue, zika e chikungunya. E há um outro ponto importante da gente destacar, é que muitas vezes aquela tampinha de refrigerante, a latinha de algum suco ali que você tomou, um copo plástico, um recipiente, por menor que seja, pode se transformar num criadouro em potencial, sobretudo nesse período chuvoso. Afinal de contas, né, a água acaba se acumulando ali. E diferente do que muita gente pode ainda pensar, né, mesmo com tanta informação, o mosquito gosta mesmo é de água limpa, né? Então, um problema urbano que é potencializado, infelizmente, pela falta de educação de parte da população, né? Também, nós temos vários fatores determinantes aí. E, como bem frisou, nós temos um mosquito de uma espécie, Aedes aegypti, originário, né, de um clima muito quente da África, adaptou-se totalmente no Brasil. Então, em todos os estados brasileiros, nós temos a presença do Aedes aegypti. E aí, nos 90% dos municípios brasileiros, com a presença do inseto no ambiente urbano.
Então ele encontrou condições totalmente favoráveis. Então ele está totalmente domiciliado, ambientado nos Como a gente diz no popular, ele está se sentindo em casa, né? Aí está mesmo. E aí nós ofertamos tudo isso. Então é uma espécie que precisa de água com bastante oxigênio. Então nós ofertamos isso nos recipientes onde nós acumulamos água. E quando chove, aí você também tem outros recipientes, né, que tornam-se potenciais criadouros, são aqueles depósitos inservíveis. Então nós temos duas situações. O que nós já ofertamos no nosso dia a dia, porque precisamos, infelizmente, acumular água. É uma questão de infraestrutura. É um problema grande, sério no país, em especial no Nordeste. Questão de infraestrutura. Oferta de água para todos, com qualidade e o dia todo. Que o setor de saúde não resolve. Sim. Por si só, é infraestrutura. Então, isso já é um grande problema. Porém, se a população passa a ter essa compreensão e empodera-se, que vou precisar armazenar água, mas eu preciso que aonde eu armazenar, eu esteja com aquele armazenamento, que aqueles recipientes sejam bem tamponados. Protegidos, né, para impedir essa chegada, né? Das fêmeas desse inseto. Então, se eu protejo a maior parte do dia os meus recipientes com água, se eu protejo, eu evito que aquelas fêmeas vão lá para fazer a sua oviposição, colocar seus ovos. Então, quanto mais eu protejo, menos mosquitos, menos ovos serão depositados nas paredes dos depósitos. Menos mosquitos nascerão. Menos pessoas serão infectadas posteriormente. Então, essa conta que nós precisamos fazer para que a população possa participar mais ativamente. Então, lembrar, é uma espécie que precisa de água e nós ofertamos. E água limpa também, essa nós ofertamos. Mas se um dia essa espécie precisar desovar em água suja, ela vai desovar. Vai se adaptar também a isso, né? É processo de adaptação, de evolução, né, de resiliência desse inseto e que hoje ele predomina nas nossas cidades. Em todos os nossos ambientes urbanos predomina a população desses mosquitos Aedes aegypti. No maior percentual ou no menor percentual, mas todos. Então, enquanto mais proliferação dos mosquitos, mais pessoas adoecerão. Essa é a conta, e essa conta fecha, lamentavelmente. Parte dessa responsabilidade, naturalmente, é do poder público, a outra parte da população, e não adianta apenas se queixar sem dar conta da nossa responsabilidade, né? Mas eu queria falar particularmente da CESAL, da Secretaria de Saúde do Estado, já que o espectro de atuação dela é nos 102 municípios. E nós estamos acampados nessa guerra contra o mosquito há pelo menos, como você bem disse, 30 anos. Como é que é essa articulação entre Ministério, Estado, né, na figura da entidade CESAL, e municípios em cada um, né, com a sua respectiva Secretaria de Saúde, já que essa estratégia de combate ao Aedes aegypti e a tantas outras doenças é também tripartite, né? Tem os 3 entes participando de forma conjunta. Perfeito. Então, exatamente, é tripartite. São os 3 entes, cada um com as suas responsabilidades. No Poder Municipal, o planejamento e a execução para o combate ao Aedes aegypti, em especial, está nas atribuições dos municípios com seu conjunto de profissionais, os agentes comunitários de saúde, os agentes de controle de endemias, cada um dentro do seu espectro, desenvolvendo as suas atividades, e os profissionais da assistência, lógico, para o acolhimento quando as pessoas estão no seu adoecimento e os tratamentos, mas para as atividades de execução, os municípios são os responsáveis por planejar e executar as visitas domiciliares nos imóveis dos seus munícipes. Então, os agentes de controle de endemias buscam fazer as pesquisas larvárias, identificar onde tem os focos dos mosquitos, trabalhar junto à comunidade, junto às famílias, essa compreensão do todo, para que as famílias possam enxergar que precisam acontecer o armazenamento de água, mas que elas tenham uma maior responsabilidade quanto à proteção desses depósitos, a eliminação desses criadouros inservíveis e o apoio desse agente de controle de endemias, dos ACS nos municípios, para que nós possamos mantermos essa população de mosquitos num limiar, né, tão sustentável que não ocorra tamanho número de pessoas a adoecer.
Então, essas são as atividades dos municípios e pactuado com a Secretaria de Estado da Saúde, que também tem as suas responsabilidades na capacitação, né, no fortalecimento do conhecimento junto da assistência aos médicos, aos enfermeiros, para a classificação das pessoas quando adoecem, no aporte quando precisa se junto aos municípios que estão ocorrendo o surto, na transferência de conhecimento para o combate, na complementação de alguma atividade que, né, porventura precisa em alguns municípios, então com força-tarefa, Secretaria de Estado, inclusive quando precisar da Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde, porque, como bem você frisou, nós temos 30 anos também a presença do Aedes aegypti no Estado brasileiro, então um inseto que domiciliou-se por total, e que com 4 vírus circulantes para dengue, o Zika e o chikungunya, e outros vírus que o Aedes aegypti possa estar implicado também para transferir, para transmitir outras doenças que no futuro possam acontecer. E eu acredito que essa estratégia de envolver os 3 entes é extremamente positiva. Primeiro porque o Brasil é um país continental. Como o senhor bem frisou, para alguns estados a preocupação maior foi no fim do ano. Para nós é agora a partir do início do segundo trimestre, né, praticamente, já que pega ali a partir do mês 4, finalzinho do primeiro, início do segundo trimestre. E os próprios municípios, apesar de Alagoas ser um estado pequeno, tem também suas particularidades. A capital é extremamente urbanizada, talvez em alguma outra região a deficiência de abastecimento hídrico, né, da água encanada seja maior e por isso o uso de cisternas, de outros meios de armazenamento de água parada também seja maior, o que implica uma outra estratégia de combate. É assim que funciona do ponto de vista prático? É sim. Então é analisar todos esses aspectos, os fatores condicionantes e determinantes. Perfeito. E tem um detalhe, o estado de Alagoas é o 4º estado em densidade demográfica no país. Então, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu posso, de Maragogi a Delmiro Gouveia, um processo de transmissão, né, de algum arbovírus pelo Aedes aegypti, ele pode se disseminar-se numa rapidez fantástica. Porque pela densidade, a quantidade de população, né, de habitantes por quilômetro quadrado. Isso é um dado importante, né? Porque apesar de sermos pequenos, estamos muito juntinhos. E o mosquito deve gostar disso, né? Total. Então, nos 102 municípios, nós temos a presença do Aedes aegypti, no estado de Alagoas. Então, e aí com a presença, tem municípios que têm o que nós chamamos de índice de infestação altíssimo. Altíssimos. Para você ter uma ideia, e aí os alagoanos, 70% dos municípios alagoanos, 70% em cada período que nós fazemos uma amostragem, 70%, ou seja, em torno de 70 a 75 municípios ou mais, eles estão dentro de um patamar que pode ocorrer um surto ou uma epidemia. Para dengue, zika e chikungunya, ou as 3 juntas. Isso é um limiar extremamente perigoso. Perigosíssimo. Porque no final das contas, a maioria absoluta da população depende essencialmente do SUS para ter acesso aos serviços de saúde. E aí muitas vezes pode parecer um problema somente de uma patologia, de uma doença, ou até de 3 aparentemente simples, mas que vai estrangular a rede, ou naquela região, ou até mesmo em todo o estado, né? Sim. Essa análise ela é perfeita para as arboviroses, visto que nós temos lá o número o número de infestação correspondente, né, para a ocorrência dessas arboviroses. E isso é muito circunstancial, então todas as atividades são para que nós possamos reduzir a população, né, a infestação dos mosquitos nos nossos centros, né, para níveis sustentáveis. Então, para cada área, para cada região, para cada município, tem as suas determinadas estratégias. Você frisou, por exemplo, nós temos do agreste ao sertão uma necessidade maior de oferta de água. Então, óbvio, as cisternas grandes ofertadas pelo governo vão muito para lá. E aí a população precisa. Eu estou com uma cisterna, então tem para condicionar um quantitativo de água, e é preciso ter bastante atenção naquilo lá. Então, para outra área, né, litorânea, nós temos mais oferta de água, mas nós podemos ter mais depósitos inservíveis, uma população de turistas maiores que podem estar tanto trazendo como levando também, né? Vírus. Então,
Então nós temos as várias circunstâncias, os vários fatores determinantes e condicionantes para a ocorrência dessas arboviroses. Então as estratégias para cada área, região, municípios, elas são traçadas e identificadas, né, em loco com toda essa população, todos esses profissionais, para que nós possamos ter sucesso no enfrentamento, né, tanto das doenças e no combate ao vetor. Pela sua experiência, na sua opinião, quais são os principais facilitadores dessa proliferação do mosquito e também quais as maiores dificuldades que vocês acabam enfrentando nessa guerra contra o Aedes aegypti? Olha, a questão ambiental, ela é extremamente importante. Então, é fato, temos que sempre trazer, né, para o centro do debate. Se eu oferto mais água, se eu oferto diariamente mais água tratada, né, nas torneiras, eu reduzo a quantidade de depósitos que as pessoas vão armazenar em domésticos para a sua necessidade diária. Isso é fato. Associado, né, o comprometimento, o empoderamento de cada família em relação à ocorrência, né, à proliferação do Aedes aegypti. Porque nós temos todas as responsabilidades do poder público, mas esses outros fatores, eles interferem. Então é preciso que nós estejamos sempre integrando esse manejo, as responsabilidades da população, o poder público buscando ofertar mais água, em algum local que também a questão da limpeza urbana esteja associado aos pontos, por exemplo, os lotes vagos ou terrenos baldios que possam estar servindo de grandes criadouros, apesar de ser copinhos plásticos pequenos, mas quando você tem em grande quantidade, você torna-se criadouros potenciais e que o poder público às vezes não consegue adentrar, não consegue chegar. Então você faz todo um trabalho nos domicílios, mas tem determinados locais que, né, que proliferam esses insetos, então é preciso estar trabalhando todas essas questões para que nós possamos ir aos poucos reduzindo. Então, é um conjunto de fatores e determinantes e condicionantes e estratégias integradas, onde o poder público e a sociedade civil, né, possam estar comprometidos para a redução da população desses mosquitos. Há doenças também que têm uma familiaridade, podemos dizer assim, uma relação objetiva com as questões econômicas. A dengue não é uma delas, porque, por exemplo, na maioria das pesquisas que a Secretaria de Saúde de Maceió divulga, bairros nobres, como por exemplo a Ponta Verde, acabam tendo um índice de infestação ali maior. E muitas vezes isso acontece naquele prédio de luxo que está sendo construído, mas com um canteiro de obras que permite ali o acúmulo de água parada por um determinado ponto, numa calha, numa laje. Há casas também com piscinas que acabam ficando paradas por um tempo um pouco maior. E no caso da dengue, a gente não pode responsabilizar uma parcela menos favorecida economicamente da população em detrimento de outra. E também não é só um problema educacional, do nível de escolaridade, é talvez do nível de consciência, né? Também, exato, porque em todos os espectros de uma cidade nós temos a possibilidade de estar reprodução dessa espécie. E nós estamos falando de uma espécie altamente estrategista. As fêmeas do Aedes aegypti, elas procuram locais, né, de pequenos locais, onde elas possam sentir a umidade, que tem a água ali, para colocar os seus ovos. E é incrível, diferentemente de outras espécies, essa espécie, né, o Aedes aegypti, ela sai colocando conjuntos pequenos dos ovinhos, de 3 até 10, em vários locais dos depósitos, em vários tipos de criadouros, até inimagináveis. Mas você citou alguns, numa laje, numa calha, no entroncamento de uma árvore, você vai encontrar a espécie. Essa espécie vetora, ela quer perpetuar a sua própria espécie. É um instinto, né? Um instinto extremamente estratégico. Com uma outra questão muito incrível. Os ovos dessa espécie, desse mosquito, ele pode passar de um ano para outro. Então, as fêmeas do Aedes aegypti, em determinado local, colocam seus ovos. E aí, o ano que vem, eu tenho uma elevação da precipitação né, do nível de água. Chove bastante. Aquele local onde tem os ovos, eles vão ficar viáveis. Praticamente uma gestação programada, né? E aí eu tenho novamente uma infestação naquele local. Olha,
Os ovos dessa espécie passam de 1 ano resistindo à dessecação de até 40, 35, 36, 38 graus de temperatura. Eu não conheço uma outra espécie onde ovos de determinados seres resistam à dessecação nessa temperatura. Você acredita que falta um pouco de esclarecimento ainda para a população ou falta, de fato, cada um trazer para si essa responsabilidade individual de tanto cuidar quanto disseminar essa própria informação para outras pessoas da família, da comunidade? Exatamente. Eu acredito que, do ponto de vista, informações há 30 anos, com os vários canais, né, ao longo do tempo, melhorando, ampliando, amplificando as várias estratégias de comunicação. Hoje nós temos uma infinidade, né, de plataformas, de mecanismos. Exato. Rede social, informação à palma da mão, né? Em grade curricular, é preciso que a comunidade passe a incorporar isso como algo, né, cidadã mesmo, não simplesmente na teoria. Né? Empodere-se e assim, no meu local de trabalho, na minha moradia, né, o saneamento ambiental do meu domicílio em relação ao Aedes aegypti é responsabilidade de cada família. Nós não conseguiremos evoluir no combate para reduzir esses níveis de população de mosquitos para sustentáveis se realmente não tiver o engajamento da população. Aí se fala estratégias de pulverização com inseticidas, larvicidas, são estratégias complementares. Infinitamente mais caras do que a própria educação prática, né? Exatamente. E que em determinados momentos elas não contribuem, não impactam como deveriam. Porque nós estamos dentro dos centros urbanos. É extremamente complexa o controle do Aedes aegypti. Então, aí nós precisamos do poder público em todos os seus espectros, melhorando a mobília da cidade. As próprias cidades podem, inclusive, em determinados locais, serem grandes criadouros. Então, a mobília da cidade, a questão da limpeza urbana, dos terrenos baldios, da visitação dos agentes aos domicílios e da grande responsabilidade de cada família no combate ao Aedes aegypti, reduzindo a oferta de criadouros. E já que muita gente acaba não tendo essa responsabilidade e potencializando os riscos a partir de um descuido, de uma negligência, existem também canais para que a população faça denúncia ao poder público daquela situação? Em todas as recomendações são que todas as secretarias eles têm os seus canais, né, onde a população possa estar recorrendo, alertando, fazendo as suas denúncias com responsabilidade mesmo, porque a população de mosquitos ela vai interferir, impactar na vida de todos. Não é de um nicho só, é de todos. E aí nós temos no Brasil um combo, lembrarmos, são 4 vírus dengue, com uma população altamente susceptível, mais o chikungunya e o zika vírus. Então, uma coalizão do mal, né? Nós sabemos o que o zika vírus e o impacto, em especial, nas gestantes. Nós sabemos... Inclusive, a própria microcefalia foi um susto para todo o Brasil e apesar da gente não falar tanto, porque começa a se controlar, o número de casos diminui, as sequelas são permanentes. Não só para crianças, para as mães, mas para todas as famílias e para o Estado também, que de alguma forma despende para cuidar daquilo, né? Precisa, exato. E sem esquecermos da febre chikungunya. Nós temos muita preocupação em relação ao aumento, não só de dengue, mas também para a febre de chikungunya. Nós temos uma população muito grande susceptível para a febre de chikungunya e que também leva à morte. E, inclusive, incapacita as pessoas. Dores terríveis, né? Dores terríveis, a cronicidade pode ficar até para o restante da vida, vai potencializar outras comorbidades, então impacta na vida das pessoas. E queria só frisar que nós falamos apenas de um mosquito transmissor de doenças que ele sozinho tem a possibilidade de transmitir 4 vírus da dengue e de pelo menos mais outras 2 doenças, pelo menos é o que a ciência conhece hoje. Por isso que é tão importante termos esse cuidado básico, não é? Com o descarte de lixo
e com os cuidados básicos com a nossa casa, no nosso apartamento, no nosso ambiente de trabalho, até no nosso percurso. Muitas vezes eu mesmo encontro um copo, uma coisa ali que está fácil de eu pegar e colocar no lixo, vou lá e faço isso sem nenhum problema, porque protejo primeiro a mim, depois a você, a nossa comunidade como um todo. É um gesto simples, pequeno, que não despende força, que não tem custo, mas que pode, quem sabe, salvar até uma ou mais vidas. E nós já estamos finalizando aqui a nossa meia hora costumeira de bate-papo e eu quero facultar esse finzinho para o senhor mandar o seu recado de forma direta, objetiva, para aqueles que nos assistem na internet, na TV, nessa câmera que deixamos aqui sempre para os nossos queridos convidados. Então, a toda a sociedade alagoana, nós estamos num período propício para a reprodução, o aumento, a elevação dos índices de infestação, né, da espécie vetora, o Aedes aegypti, consequentemente uma maior capacidade de disseminação desses arbovírus para todos nós que estamos susceptíveis. Então, assim, o poder público, as secretarias municipais de saúde, a estadual e o Ministério da Saúde, todos imbuídos e com as suas responsabilidades e atribuições, potencializando ao máximo, e contarmos com a questão cidadã, o empoderamento de cada cidadão, de cada família, para podermos continuar reduzindo a população dos mosquitos, consequentemente, o adoecimento da população. Eu conversei com Paulo Protásio, coordenador de endemias da Secretaria de Saúde do Estado, a quem eu agradeço por esse bate-papo tão enriquecedor, esclarecedor, tão benéfico para todos aqueles que assistem e colocam em prática essas recomendações. Agradecemos também a assessoria de comunicação aí da CESAL, que sempre nos recomenda bons profissionais, nos sugere boas pautas que contribuem para conservar a saúde de toda a população. Essa edição do Ponto de Vista fica por aqui, disponível de forma permanente no canal da TV Assembleia no YouTube, e você pode, aí sim, viralizar de forma positiva esse conteúdo, compartilhando o link nas plataformas que você utiliza, no aplicativo de conversação que você costuma trocar mensagens com as pessoas do seu prédio, do seu bairro, da sua família, do seu trabalho, e é sempre bom levarmos essas informações tão importantes para todos nós. Nós agradecemos a sua companhia e, se Deus quiser, em breve estaremos aqui mais uma vez falando de saúde. Até mais!